Filhos abandonam pai idoso onde havia um leão. Mas o que aconteceu chocou a todos. O vento da madrugada soprava forte sobre a estrada de terra quando o carro preto finalmente parou diante da antiga fazenda da família. No banco de trás, seu Amaro, 82 anos, apertava entre os dedos trêmulos a alça de sua pequena mala de roupa. Ele não entendia por que os filhos haviam escolhido aquele lugar. Justamente aquele. A fazenda abandonada era lembrada por apenas uma coisa: o leão. Um animal que o avô havia resgatado há décadas e que, segundo os vizinhos, ainda vagava livre por ali, selvagem, imprevisível e perigoso. Pai, é aqui que o senhor vai ficar por um tempo, disse Rafael, evitando olhar nos olhos do idoso. Bruno manteve o motor ligado, ansioso para ir embora. Não havia carinho, não havia despedida, apenas pressa. Quando fecharam a porta do carro e deixaram o velho para trás, o som do motor ecoou como uma sentença. Seu Amaro ficou parado, sozinho, rodeado pelo silêncio profundo do campo. O ar cheirava a mato úmido e lembranças antigas. Ele deu alguns passos, apoiando-se na bengala, quando ouviu um rugido distante. O sangue gelou. As histórias eram verdadeiras. O leão ainda existia. Seus filhos sabiam disso ao deixá-lo ali. Outro rugido. Mais perto, mais profundo. O velho tentou voltar para a estrada, mas o corpo frágil não respondia. As pernas tremeram. O coração martelava no peito. A mata à sua frente se mexeu. Galhos abrindo, folhas caindo, passos pesados se aproximando. Um brilho âmbar surgiu na escuridão. E então ele viu os olhos. Olhos de um leão adulto. Olhos que decidiram o destino de seu Amaro. Mas o que aconteceu nos segundos seguintes deixaria o mundo inteiro em choque. E antes de eu continuar essa história, se inscreve no canal agora para não perder nenhum vídeo como este. Histórias reais, emocionantes e que tocam o coração. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Quero saber até onde essa história está chegando. E claro, deixa o like, porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdo emocionante todos os dias. O sol ainda nem havia tocado o horizonte quando seu Amaro acordou naquela sexta-feira que mudaria tudo. O céu estava num azul profundo, quase melancólico, e o vento frio que passava pelo pequeno vão da janela fazia a cortina balançar como se estivesse chamando-o para fora. Ele se sentou devagar na cama, sentindo os ossos protestarem, e respirou fundo. Aos 82 anos, cada manhã era tanto um presente quanto um desafio. A casa estava silenciosa. Seus filhos, Rafael e Bruno, haviam dormido ali naquela noite, algo que raramente faziam. O idoso considerou aquilo um gesto bonito, acreditando que os dois estavam finalmente tentando se aproximar. Acreditar era algo que Amaro fazia com facilidade, talvez até demais. Levantou-se e caminhou com calma até a cozinha. Seus passos eram lentos, arrastados, mas carregavam a firmeza de alguém que sempre foi forte. Amaro havia sido agricultor a vida inteira, um homem de mãos calejadas e coração simples. Criou os filhos sozinho depois da morte da esposa, Dona Lourdes, e sempre se orgulhou de nunca ter deixado faltar nada. Sempre acreditara que amor, comida e um teto bastavam para formar homens de caráter. O cheiro de café recém-passado o surpreendeu quando entrou na cozinha. Rafael estava de pé, encostado na pia, segurando uma xícara. O semblante sério, cansado. Algo nele parecia desconectado. "Bom dia, filho", disse Amaro, sorrindo. "Bom dia, pai", respondeu Rafael, sem encará-lo diretamente. Bruno surgiu logo depois, mexendo no celular como sempre. Tinha uma expressão ainda mais estranha, como se carregasse algo pesado demais no peito, e ainda assim tentasse esconder. "O café está pronto?", perguntou Amaro, tentando quebrar o clima. "Tá sim, pai. A gente acordou cedo", comentou Rafael. A conversa seguiu arrastada. Os filhos evitavam falar sobre o dia, o que seria feito, para onde iriam.
E quando finalmente sentaram-se à mesa, Rafael pigarreou e anunciou: Pai, hoje vamos te levar ao médico. Ele pediu uns exames, lembra? Amaro franziu a testa. Mas eu fiz exame mês passado, meu filho. Rafael engoliu seco, não pronto para improvisar. É outra coisa. Ele quer avaliar melhor sua pressão, essas coisas. É rápido. Bruno apenas balançou a cabeça sem levantar os olhos do telefone. O idoso percebeu que havia algo estranho, mas decidiu não insistir. Não queria incomodar. Nunca quis. Terminaram o café em silêncio. Depois, Rafael ajudou o pai a arrumar sua pequena mala. Só por precaução, dizia, e os três entraram no carro. O motor ronronou e logo eles estavam na estrada. As primeiras horas foram tranquilas, embora um silêncio desconfortável tomasse conta do interior do veículo. O rádio estava desligado. Rafael dirigia olhando fixo adiante. Bruno tentava parecer relaxado, mas o nervosismo batucava em seus dedos. Em determinado momento, Amaro percebeu que a estrada que tomavam não era a que levava ao hospital da cidade. A placa indicava Caminho Velho da Serra, direção da zona rural. É esse médico que é afastado assim? Perguntou com inocência. Rafael hesitou. É uma clínica nova. Ele atende lá agora. Bruno olhou pela janela, evitando o olhar do pai. O idoso então não completamente, entendeu. Mas o suficiente. Um aperto profundo e doído nasceu no peito. E mesmo assim, ele permaneceu quieto. Talvez por medo, talvez por intuição, talvez por amor. A estrada ficou mais estreita, a vegetação mais densa. O chão de terra levantava poeira que invadia pelas frestas. E então a placa surgiu. Fazenda dos Amaros, propriedade antiga. Amaro sentiu o estômago afundar. A fazenda de sua infância. A mesma onde seu pai criava animais resgatados. A mesma onde um leão fora acolhido, ainda filhote, décadas atrás. O famoso leão de Elias, como chamavam os vizinhos. Um animal majestoso, temido e admirado. Ele aprendera a conviver entre os humanos, mas nunca perdera completamente a natureza selvagem. Boatos diziam que depois da morte de Elias, o leão fugiu pelos campos e nunca mais foi visto. Mas muitos acreditavam que ainda rondava por ali velho, mas vivo. Um espírito guardião daquelas terras. O carro diminuiu a velocidade. O ar se tornou pesado. Rafael estacionou perto da antiga porteira de madeira já desgastada pelo tempo. Ele finalmente respirou fundo, como se fosse enfrentar algo terrível. E de fato era. Pai, começou, mas a voz falhou. Me digam a verdade, respondeu Amaro com calma. Não tem médico nenhum, tem? Bruno finalmente olhou para o pai. Os olhos marejados, mas sem coragem. Pai, a gente não tem mais condições de cuidar do senhor, murmurou. Amaro ficou em silêncio. Um silêncio que pesava mais que qualquer palavra. Você vai ficar aqui por uns dias, até a gente resolver umas coisas, explicou Rafael, evitando o termo abandonar, porque ouvir doeria demais até para ele. Aqui? Perguntou o idoso, olhando em volta. Neste lugar... O vento soprou, carregando o cheiro do mato úmido, das frutas do pomar abandonado e algo mais, um odor forte, animal. É só por um tempo, mentiu Rafael, sabendo que não voltariam tão cedo. Amaro desceu do carro devagar, apoiando-se na bengala. Seus olhos marejaram, mas ele segurou a emoção para não dar aos filhos o peso da culpa. Talvez por amor, talvez por orgulho. Quando a porta bateu e o carro começou a se afastar, Amaro sentiu o som do motor ecoar dentro do peito como se arrancasse algo de dentro dele. Ele levantou a cabeça, respirou fundo e caminhou até a cerca velha. Foi então que ouviu um rugido, profundo, grave, arrastado e muito próximo. Amaro congelou. As histórias eram verdade.
Décadas haviam passado, mas o leão ainda estava ali, e naquele instante o idoso percebeu que não fora deixado em qualquer lugar, fora deixado na boca da própria sorte, ou da própria fera. O carro dos filhos desapareceu na curva da estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira que permaneceu suspensa no ar, como se recusasse a ir embora. Assim como seu Amaro se recusava a acreditar no que acabara de acontecer. Por alguns segundos ele ficou parado, olhando fixamente para onde o veículo tinha sumido, esperando, ou talvez desejando, que eles voltassem. Que dissessem que tudo não passava de um mal-entendido, uma brincadeira sem graça, ou até mesmo uma explosão momentânea de impaciência. Qualquer coisa seria melhor do que a verdade nua e crua que ele começava a compreender, fora deixado ali de propósito. Com um suspiro longo, ele apertou o cabo gasto da bengala e virou-se para a paisagem que se estendia diante dele. A fazenda estava ainda mais deteriorada do que ele se lembrava. A cerca de madeira tinha vários trechos quebrados. O celeiro, antes orgulhoso e imponente, agora enfrentava a ação do tempo com tábuas apodrecidas e buracos no telhado. A antiga casa principal parecia inclinada para um lado, como se cansada de resistir à passagem das décadas. O cheiro de terra úmida, misturado a capim alto, trazia lembranças da infância, mas nenhuma delas era capaz de aliviar o peso que fazia seu peito doer. Ele caminhou devagar pelo caminho estreito que levava até a varanda da casa principal. Cada passo parecia um esforço gigantesco para suas pernas já fracas. O coração batia lento, pesado, como se a tristeza tivesse decidido ocupar todo o espaço dentro dele. Ao colocar o pé no primeiro degrau da escada de madeira, ouviu um estalo forte, o rangido típico de algo velho demais para ainda estar em uso. "Tomara que aguente", murmurou, sabendo que uma queda ali significaria muito mais problemas do que ele tinha forças para enfrentar. Subiu com cautela e, ao chegar ao topo, deixou a mala no chão. A porta estava aberta, apenas empurrada pela brisa. Ele respirou fundo e entrou. O interior da casa era exatamente como ele lembrava, mas coberto por uma camada pesada de abandono. O cheiro de mofo dominava o ambiente. Havia teias de aranha nos cantos, móveis virados, poeira tão alta que chegava a marcar pegadas no chão. Seu Amaro passou a mão pela parede, sentindo a textura áspera da tinta descascada. Aquele lugar carregava memórias de seus pais, de risadas antigas, dias de colheita, noites de histórias contadas à luz do lampião. E agora carregava também o peso da rejeição. "Por que, meus filhos?" Sua voz saiu quase num sussurro, tremida, quebrada. Ele caminhou até a antiga sala de jantar, onde uma mesa longa ainda resistia. Lembrou-se de quando, jovem, sentava ali com seu pai conversando sobre a vida. Foi também naquela sala que ouviu, pela primeira vez, a história do leão. O avô encontrara o filhote preso em uma armadilha deixada por caçadores ilegais. O animal perdera a mãe e quase a pata traseira. Durante meses, o homem cuidou dele, alimentando, limpando feridas, protegendo-o de quem o temia. Diziam que o leão o seguia como um cachorro fiel, e que depois que cresceu e ganhou força, nunca abandonou a propriedade. Apenas se manteve distante, observando tudo da mata como um guardião silencioso. As pessoas tinham medo, claro, e muitas vezes exageravam nas histórias. Mas seu Amaro sabia que o animal existira. Ele o vira quando criança, de longe, mas vira. O brilho dourado dos olhos jamais saiu de sua memória. Sentou-se na cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Uma dor surda se espalhava no peito, não física, mas emocional, profunda. Era a dor da ingratidão. A dor de ter dado tudo a quem, no fim, não teve coragem de retribuir nem o mínimo. O sol começou a descer lentamente no horizonte.
As sombras ficaram mais longas, o silêncio mais espesso, e com a chegada do entardecer, surgiu o primeiro sinal de que as histórias sobre o leão talvez nunca tivessem sido apenas histórias. Um rugido, grave, profundo, distante, mas reconhecível. Seu Amaro congelou, levantou a cabeça devagar, como se o simples movimento pudesse atrair o que estava lá fora. Olhou para a janela. Nada, mas o som se repetiu, dessa vez um pouco mais próximo. Era inconfundível. Aquele era o rugido de um grande felino. O coração do idoso acelerou. Ele tentou levantar-se da cadeira, mas os joelhos tremeram tanto que teve que se apoiar na mesa. "Santo Deus!" murmurou. A mente dele começou a trabalhar freneticamente. Se o leão ainda estava ali, se ainda rondava a propriedade, então ele estava completamente vulnerável, velho, fraco, sozinho e sem meios de defesa. Outro rugido, desta vez mais prolongado, ecoou pela mata, fazendo os vidros da janela vibrarem. A luz do final da tarde tingiu o céu de laranja e depois de vermelho, como se o mundo estivesse sendo preparado para algo inevitável. Seu Amaro, mesmo com medo, sabia que ficar trancado na casa não seria suficiente se o animal resolvesse se aproximar. Mas o que ele podia fazer? Correr? Impossível. Se esconder? Talvez. Rezar? Ele já estava fazendo silenciosamente desde o primeiro rugido. Decidiu ao menos verificar se a porta da frente podia ser reforçada. Caminhou até ela, segurando firme na bengala. Ao colocar a mão na maçaneta, ouviu um som seco do lado de fora, como passos arrastando folhas. Parou de respirar. O som repetiu-se. Passos lentos, pesados, compassados. Alguma coisa estava se movendo na área externa da casa. Seu Amaro abriu um pequeno centímetro da porta, apenas o suficiente para mirar o lado de fora. No começo, viu apenas a escuridão crescente e o contorno das árvores balançando com o vento. Mas ao estreitar os olhos, percebeu algo se aproximando. Um brilho, 2 pontos âmbar, olhos, fixos, observando. O velho instintivamente fechou a porta com força, trancando-a com a chave enferrujada que encontrou pendurada na parede. Encostou-se na madeira, respirando acelerado. As mãos tremiam tanto que quase deixou a bengala cair. "Meu Deus, está aqui", sussurrou. Os passos continuaram a circular a casa, lentos, como se o animal estivesse farejando, investigando, analisando cada detalhe. Houve um momento de silêncio total, um silêncio tão pesado que parecia grudar na pele. E então veio um rosnado, baixo, profundo, ameaçador. O idoso recuou alguns passos, tropeçando em uma cadeira caída no chão. O som ecoou pela sala e ele imediatamente levou a mão à boca, como se pudesse apagar o barulho que fizera. Mas era tarde. Do lado de fora, o rosnado cessou. O silêncio voltou. E então, passos rápidos, firmes, aproximando-se da porta. Seu Amaro sentiu as pernas falharem. Por um instante, achou que iria desmaiar. E então, uma batida suave, mas poderosa contra a porta. Depois outra, e mais uma, como se o animal estivesse testando a resistência da madeira, como se estivesse decidindo se valia a pena quebrá-la. O idoso se afastou até encostar as costas na parede. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto enrugado, não de dor física, mas de medo, de abandono, de desespero e de uma pergunta dolorosa. Por que meus filhos fizeram isso comigo? A porta tremeu mais uma vez. Do lado de fora, o leão respirava pesado, muito pesado. E então, repentinamente, os sons cessaram. Silêncio absoluto, tão absoluto que doía. O coração de seu Amaro latejou dentro do peito como se fosse explodir. Ele prendeu a respiração, esperando o pior, esperando o animal arrebentar a porta, esperando que sua vida chegasse ao fim ali, sozinho, na fazenda onde crescera.
Mas o que veio em seguida não foi o estrondo de madeira quebrando. Foi algo completamente diferente. Algo impossível. Algo que mudaria tudo. Foi um som baixo, quase um gemido. Um som que não se parecia com ameaça. Parecia reconhecimento. Parecia o som de alguém reencontrando um velho amigo. E então, pela primeira vez naquela noite, seu Amaro percebeu que talvez, o leão não fosse o perigo que todos imaginavam. Talvez fosse exatamente o oposto. O sol já havia subido o suficiente para transformar o orvalho da madrugada em pequenos pontos brilhantes sobre a grama seca. A antiga fazenda, ainda silenciosa, parecia guardar segredos enterrados no tempo. Os galpões quebrados, a casa principal tomada por trepadeiras e o curral caindo aos pedaços eram testemunhas mudas de uma história que a cidade já havia esquecido, mas que estava prestes a despertar. Seu Amaro caminhava devagar pelo terreno, apoiando-se na bengala de madeira escura. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ele respirava de forma curta e trabalhosa, tentando controlar a mistura de medo, exaustão e incredulidade que dominava seu peito desde a noite anterior. A cena ainda se repetia em sua mente em câmera lenta. O carro dos filhos se afastando, as lanternas diminuindo na estrada, o rugido ecoando na escuridão e os olhos dourados brilhando entre as sombras. O leão. Ele não tinha visto o animal desde que o avô o trouxera ainda filhote, quase 40 anos antes. O leão era enorme, ainda jovem na época, e mesmo assim já impunha respeito com seus movimentos lentos e silenciosos. Quando o avô morreu, a família não teve coragem de sacrificar o animal, como alguns vizinhos sugeriram. Em vez disso, o deixaram livre pela vasta área da fazenda. Com o tempo, o leão desapareceu para dentro da mata e se tornou lenda. Diziam que ainda rondava por ali, envelhecido, mas vivo. Outros diziam que tinha morrido de fome, outros afirmavam que tinha ido para o lado oposto da serra. Ninguém sabia ao certo. Mas seu Amaro sabia uma verdade indiscutível naquele momento. Ele havia visto o leão com os próprios olhos, e o animal o reconhecera, ou pelo menos não o atacara. O velho parou perto da cerca quebrada e olhou para a floresta densa ao fundo. O vento balançava as folhas, fazendo sussurros que lembravam passos. O coração dele acelerou. Parte dele esperava e temia que o leão estivesse ali. Se me quiser, venha, murmurou num misto de cansaço e entrega. Mas nada aconteceu. Em vez disso, seu Amaro sentiu outra coisa: fome. O estômago roncou, lembrando-o de que não comia desde a manhã anterior. A mala que trouxera não tinha comida, e ele duvidava que houvesse algo aproveitável dentro da casa abandonada. Ainda assim, decidiu olhar. Caminhou até a antiga varanda da casa grande, onde a madeira rangia sob seus pés. As telhas quebradas permitiam que feixes de luz iluminassem o interior escuro e empoeirado. A porta, torta, abriu com um gemido grave. Lá dentro, tudo estava do jeito que a família deixara anos antes. Móveis velhos, retratos caídos, lembranças esquecidas. Ele passou o dedo pela superfície da mesa. A poeira levantou como um sopro cinzento. "O que eu faço agora?" perguntou ao vazio. Foi então que ouviu o som de algo se arrastando, lento, pesado. Seu Amaro congelou. O som vinha da lateral da casa. Passos, longos, compassados, profundos. O chão vibrava quase imperceptivelmente. O velho se aproximou da janela com cautela e olhou. Nada, mas o silêncio era quase absoluto, como se a natureza inteira estivesse prendendo a respiração. De repente, um vulto dourado atravessou o campo aberto, majestoso, imponente, o leão. Ele caminhava como um rei retornando ao trono que lhe fora roubado pelo tempo. A luz do sol fazia sua juba parecer fogo. O animal se aproximava devagar, mas sem hesitação, seguindo o rastro de algo que só ele parecia sentir.
Seu Amaro recuou instintivamente, o coração disparado. Seus instintos gritavam que ele era presa, mas algo mais profundo dentro dele dizia o contrário. Um sentimento antigo, uma memória remota de quando era apenas um menino e o avô lhe dizia: animais sabem, eles sentem quem você é, e se confiarem em você, nunca te farão mal. Mas confiar num leão adulto? O velho respirou fundo e saiu da casa, mesmo tremendo. Sabia que fugir não adiantaria. E sabia também que não teria outra chance de ver o que estava diante dele. O leão parou a poucos metros, observando-o. Os olhos âmbar fixaram os seus, um olhar que atravessava décadas, um olhar que reconhecia mais do que apenas uma pessoa. Reconhecia uma história, um legado. Você é o mesmo? Perguntou seu Amaro com a voz embargada. O leão inclinou a cabeça como se compreendesse. A cauda balançou suavemente. O velho deu um passo à frente, depois outro, até ficar perto o suficiente para sentir o calor que emanava daquele corpo colossal. O leão não se moveu. Seu Amaro estendeu a mão trêmula. Só então percebeu que não era medo o que sentia. Era emoção. Uma emoção tão grande e inesperada que seus olhos marejaram. A ponta dos dedos encostou na juba. O leão fechou os olhos devagar, como se aceitasse um gesto antigo, familiar. E naquele instante, algo dentro de seu Amaro se quebrou. De alívio, de dor, de gratidão. O que os meus filhos fizeram comigo? Sussurrou. Eles não sabem. Eles não entendem. O leão abriu os olhos e ergueu a cabeça, aproximando-se dele. Era como um abraço silencioso, selvagem, improvável. O velho encostou a testa no animal, emocionalmente exausto. Foi aí que ouviu o estalo. Um galho, rápido, seco, mas não vinha da mata, vinha da estrada. O leão ergueu a cabeça imediatamente atento. Os músculos tensionaram. A juba arrepiou como um manto de guerra. Seu Amaro virou-se devagar. Um carro se aproximava levantando poeira. Não era o carro dos filhos. A caminhonete azul velha e barulhenta pertencia a Tonico, um dos trabalhadores rurais que, anos atrás, ajudava o avô dele na fazenda. Tonico era calmo, leal, e talvez a única pessoa na cidade que ainda falava com carinho daquela propriedade esquecida. A caminhonete freou bruscamente e Tonico desceu correndo, perplexo com o que via. "Amaro!" ele gritou, quase engasgando com o próprio choque. "Pelo amor de Deus, isso é o leão?" O velho assentiu devagar, ainda acariciando a juba do animal. Tonico arregalou tantos olhos que parecia impossível piscar. "Mas como? Como ele está vivo? E como ele está assim, do seu lado?" O leão encarava Tonico com firmeza, mas sem agressividade. Apenas observava. "Ele me reconheceu", respondeu seu Amaro com um sorriso triste. "Ou reconheceu meu cheiro. O cheiro do meu avô." Tonico balançou a cabeça sem acreditar. "Mas, seu Amaro, o que o senhor está fazendo aqui? Por que está sozinho? Isso é perigoso. Onde estão seus filhos?" Silêncio. Seu Amaro baixou o olhar. "Eles..." Tonico sentiu a respiração travar. "O que o senhor quer dizer com... deixaram? Me trouxeram ontem à noite. Disseram que eu precisava descansar. Mas eles foram embora. Fui abandonado, Tonico." O trabalhador engoliu seco. Um sentimento de revolta tomou sua expressão. Isso é uma barbaridade. Como é que alguém faz uma coisa dessas?" Ele não teve tempo de continuar. Outro rugido ecoou. Desta vez, mais forte, mais longo, mais profundo. Tonico se virou assustado. Seu Amaro também. O leão, no entanto, não parecia alarmado. Parecia alertando. Algo se aproximava pela mata. Algo grande. Tonico recuou, aterrorizado. Tem mais alguma coisa aí?" O leão rugiu novamente. Mas não por agressão. Era aviso, proteção. Seu Amaro percebeu antes de Tonico. O animal não estava ameaçando, estava defendendo. O velho inspirou fundo, sentindo o vento mudar.
O cheiro úmido da mata, misturado com um odor forte e selvagem, avançava com intensidade. Tonico subiu um passo na carroceria trêmulo. "Meu Deus do céu!" murmurou ele. "Que diabo está acontecendo aqui?" Seu Amaro olhou para a escuridão entre as árvores. Passos pesados ecoaram, folhas se abriram, galhos se partiram. E então, um segundo par de olhos dourados apareceu. Mas estes eram menores, mais juvenis, e ao mesmo tempo igualmente imponentes. Seu Amaro arregalou os olhos. Tonico tropeçou para trás. O leão, ao lado do velho, deu um passo à frente, como se estivesse apresentando seu novo companheiro ao mundo. E foi assim que a verdade, escondida por décadas, finalmente se revelou. O leão não estava sozinho. Nunca esteve. A madrugada avançava lenta, colocando sombras longas sobre a fazenda, enquanto a lua se escondia atrás de nuvens pesadas. A fogueira improvisada que os trabalhadores haviam acendido já era apenas um círculo de brasas fracas, e mesmo assim iluminava o suficiente para mostrar seu Amaro sentado ao lado do leão, ainda incrédulo com tudo o que estava acontecendo. O animal permanecia como um guardião silencioso, deitado com a cabeça erguida, atento a cada som que vinha do mato adensado ao redor. Mas a tranquilidade aparente escondia algo maior. O rugido que todos haviam escutado mais cedo, forte, profundo, intimidante, não era de um único leão. Havia outro animal na mata. E esse, ao contrário do que estava com o idoso, não tinha qualquer vínculo com a família, nem lembrança de carinho. Era selvagem, era dono do território. E agora estava incomodado. Os trabalhadores, com lanternas precárias, olhavam nervosos para a escuridão. Nenhum deles tinha certeza sobre como agir. Nunca haviam visto um leão domesticado proteger um ser humano daquela forma, e menos ainda sabiam como reagir a um possível confronto entre dois felinos enormes. O líder da equipe, Jonas, tentava manter a calma, mas seus olhos entregavam o medo. "A gente precisa tirar o senhor daqui antes que o outro se aproxime", disse ele, tentando não alterar o tom de voz para não provocar o animal. Mas seu Amaro não se movia. Seus joelhos doíam, suas mãos tremiam, não apenas pelo frio da noite, mas pela sensação de estar diante de algo sagrado. Ele não conseguia tirar os olhos do leão que agora bocejava, como se estivesse tranquilo o suficiente para dormir ao lado dele. Era estranho, quase impossível, mas um sentimento profundo nascia dentro do idoso, como se aquele animal fosse, de alguma forma, a última conexão que restava com seu pai e com sua própria história. "Ele não vai me machucar", murmurou seu Amaro com a voz fraca. Esse me conhece, mesmo que não lembre de mim." Jonas engoliu seco. "Conhecer ou não seu Amaro, tem outro bicho lá dentro da mata, e aquele não tem carinho por ninguém, muito menos por nós. A gente precisa ir." Um novo rugido ecoou pela fazenda, muito mais próximo dessa vez. O leão, ao lado de seu Amaro, ergueu a cabeça e soltou um breve estalo com a mandíbula, como um aviso instintivo de território. Os pelos da sua juba se eriçaram e os olhos âmbar se estreitaram, focados na escuridão que se movia lentamente. "Ele está vindo", cochichou um dos trabalhadores, recuando com medo. A mata se abriu. Algo grande se movia entre os arbustos, forçando galhos a quebrar como gravetos secos. A tensão se tornava quase palpável. Jonas deu alguns passos para trás, posicionando-se atrás do leão, fosse lá qual fosse a proteção que isso poderia proporcionar. "Calma, calma. Não façam movimentos bruscos", alertou. O leão ao lado de seu Amaro soltou um grunhido baixo, preparando o corpo, como quem estava prestes a proteger não apenas território, mas alguém especial. Seu Amaro agarrou firme a bengala. Seus olhos estavam arregalados, respirando cada vez mais rápido, como se o tempo fosse se quebrar no instante seguinte. Quando o arbusto maior se abriu, revelando olhos selvagens e brilhantes no meio da noite,
todos recuaram ao mesmo tempo, menos o leão protetor e menos seu Amaro. O segundo leão, maior, mais robusto e menos acostumado à presença humana, avançou alguns passos com a cabeça abaixada e os músculos tensionados. Era um animal livre, perigoso, e naquele momento estava decidindo se permitiria que outro leão desafiasse seu domínio. O ar ficou pesado, o silêncio absoluto. Mas antes que o confronto começasse, algo inesperado aconteceu. O leão protetor deu um passo à frente e encostou a cabeça no ombro de seu Amaro, como se estivesse reafirmando não apenas uma ligação, mas uma escolha. E então soltou um rugido poderoso. Foi tão alto que ecoou pelos campos, fez pássaros levantarem voo às pressas e obrigou o outro leão a parar, hesitar, reconsiderar. Não era um rugido de agressão pura. Era um rugido de aviso, de proteção, um som ancestral que dizia claramente: aqui não. O leão selvagem circulou lentamente, analisando o grupo, testando limites. Seus olhos se fixaram no idoso por alguns instantes, como se tentassem compreender por que aquele humano estava tão perto de um felino sem ser atacado. Havia algo ali que até mesmo o instinto selvagem parecia reconhecer. Um cheiro familiar, uma memória ancestral. O leão selvagem deu a volta, rosnando baixo, e a tensão entre os dois animais cresceu até se tornar quase insuportável. Os trabalhadores estavam paralisados. Jonas segurava a respiração. Seu Amaro não sabia se devia correr, gritar ou rezar. Não havia o que fazer. Tudo dependia da escolha de dois animais gigantescos. E então, de forma surpreendente, o leão selvagem recuou devagar. Virou-se para o mato e desapareceu entre as sombras com um último rosnado, deixando apenas o farfalhar das folhas para trás. Os trabalhadores suspiraram de alívio. Alguns chegaram a se ajoelhar. Um deles começou a chorar discretamente, vencido pela emoção. Jonas passou a mão no rosto, exausto. Meu Deus do céu, isso não aconteceu, disse sem acreditar no que vira. Eu juro que isso não aconteceu. Seu Amaro, por outro lado, estava em silêncio, um silêncio diferente, um silêncio de entendimento. Ele passou a mão devagar pela juba do leão, que agora se acomodava novamente ao seu lado, respirando de maneira calma, como se nada tivesse acontecido. Papai disse que esse leão era especial, murmurou ele. Disse que os animais sabem quando alguém está sozinho e que sabem quando alguém precisa de proteção. Jonas olhou para ele com respeito profundo. Eu não sei se acredito em tudo isso, mas depois de hoje, seu Amaro, acho que não duvido mais de nada. O idoso sorriu, fraco, mas verdadeiro. Ele me salvou. Ele sabia que eu estava sozinho. Sabia que meus meninos me deixaram aqui. A voz dele falhou. O leão levantou a cabeça, como se percebesse a dor no coração do homem. Roçou a juba no ombro de seu Amaro, quase como um gesto de consolo. Foi nesse momento que os faróis de um carro apareceram na estrada de terra, iluminando o campo. Jonas franziu a testa. Quem é que está vindo a essa hora? O carro acelerou até parar bruscamente perto da cerca quebrada. A porta se abriu, e de dentro saiu Rafael, ofegante, com os olhos arregalados e o rosto completamente transtornado. Pai! Gritou ele correndo em direção ao velho. Seu Amaro não sabia se sentia alívio ou revolta. O leão imediatamente ficou em posição de alerta, mas o idoso levantou a mão pedindo calma. Rafael, o que está fazendo aqui? Perguntou com a voz embargada. O filho engoliu seco, as mãos tremendo. Pai, eu não consegui dormir. Eu fiquei pensando, eu fiz uma loucura. Uma loucura! Eu nunca devia ter deixado o senhor aqui. Ele caiu de joelhos diante do pai, desesperado. Me perdoa. Por favor, me perdoa. Os trabalhadores se entreolharam. Jonas observava tudo, tentando entender o turbilhão que se formava.
O leão deu um passo à frente, desconfiado. Rafael congelou, mas seu Amaro colocou a mão sobre a juba do animal e o leão recuou levemente, como se respeitasse o pedido silencioso do idoso. Meu filho, disse o velho, com lágrimas descendo devagar. Você só veio porque teve medo, ou porque lembrou de mim. Rafael engoliu seco. Papai, eu vim porque percebi que, se algo acontecesse com o senhor, eu jamais me perdoaria. O senhor não merece isso. O senhor nunca mereceu. Seu Amaro ficou em silêncio por alguns instantes, e então respondeu. Eu mereço respeito, Rafael. Só isso. E isso é algo que você ainda precisa aprender. O leão roçou a cabeça no ombro do idoso novamente, como se reforçasse a importância daquelas palavras. Rafael chorou. E assim, diante de um leão de trabalhadores chocados e de uma noite que jamais seria esquecida, a verdade começou a ser confrontada. Mas o que viria depois mudaria o destino de todos. O sol já havia rompido completamente o manto de névoa que cobria a fazenda quando o barulho distante de motores começou a ecoar pelos campos. Primeiro um, depois outro, e logo dezenas. Caminhonetes, motos, carros antigos, todos subindo a estrada de terra como se estivessem sendo puxados por um ímã invisível. A notícia havia se espalhado pela cidade com a força de um vendaval na madrugada. Encontraram o pai dos rapazes abandonado na fazenda, e o leão estava com ele. A combinação desses dois elementos, abandono e fera selvagem, mexeu com a imaginação de todos. Alguns falavam em tragédia, outros em milagre. Mas ninguém, absolutamente ninguém, conseguia acreditar no relato que os trabalhadores rurais haviam dado. O leão não o atacou. Pelo contrário, parecia protegê-lo. A frase repetia-se como um eco incrédulo, enquanto a multidão se aproximava da cerca principal da fazenda, que já estava parcialmente aberta desde a madrugada. O capataz da região havia deixado o portão destrancado para facilitar a chegada de ajuda. Mas a ajuda não veio primeiro, veio a curiosidade, e com ela, inevitavelmente, vinham Rafael e Bruno. Eles estavam pálidos, desfigurados pela insônia e pelo medo. Haviam passado a noite inteira trancados em casa, roendo as próprias unhas, enquanto o telefone tocava sem parar. Primeiro era o dono do mercadinho, depois a vizinha, depois o pastor da igreja e, por fim, a polícia. Nenhum deles sabia o que dizer, nenhum deles sabia como enfrentar as próprias ações. Agora caminhavam empurrados pela multidão, ouvindo cochichos que pareciam facas invisíveis cortando o ar. São eles. Dede, como tiveram coragem! O pai era tão bom. E o leão? Como não atacou o velho? Dentre todas as perguntas ditas em voz baixa, uma única martelava na mente de ambos. O pai estava vivo? O irmão mais velho, Rafael, sentia o coração bater tão forte que tinha a impressão de que o peito iria rachar. Ele olhava para o chão, evitando encarar as pessoas ao redor. Já Bruno tremia, os olhos marejados, repetindo para si mesmo que aquilo jamais deveria ter acontecido daquele jeito. Eles queriam que o pai ficasse afastado, mas nunca imaginaram que ele fosse encontrado daquela forma. A cada passo, a multidão crescia atrás deles, formando uma longa trilha humana no campo. Homens com chapéus de palha, senhoras com aventais de cozinha, jovens com celulares em mãos, prontos para gravar tudo. Era como se a cidade inteira tivesse sido convocada pela força de uma cena que precisava ser testemunhada. Quando chegaram perto do galpão principal, viram o capataz acenando desesperadamente, pedindo silêncio. O gesto foi suficiente para que o burburinho baixasse imediatamente. Ele ainda está lá dentro, sussurrou o capataz. Com o leão. Um arrepio coletivo tomou conta do grupo. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Bruno agarrou o braço do irmão, como se buscasse apoio ou perdão. Talvez ambos. Ele...
Está bem? O mais velho perguntou com a voz falhando. O capataz respirou fundo. Parecia estar tentando encontrar palavras cuidadosas, como quem segura um segredo valioso nas mãos. Vivo, sim. Mas tem mais. Vocês precisam ver. A multidão se entreolhou com olhos arregalados. Alguns deram passos para trás, outros para frente. Rafael sentiu o estômago embrulhar. O leão está agressivo? Perguntou Bruno, quase engasgando. Pelo contrário, respondeu o capataz, e pela primeira vez um pequeno sorriso brotou no canto de sua boca. Ele virou guardião. A porta de madeira do galpão estava entreaberta. Lá dentro, um feixe de luz atravessava o teto rachado, criando um foco iluminado no centro da sala, como um palco preparado para algo grandioso. E, de fato, era. Quando a multidão se aproximou, todos puderam ver o que jamais imaginariam testemunhar. Deitado sobre uma grossa camada de feno estava seu Amaro, apoiado como se estivesse encostado em uma almofada viva. A enorme juba dourada de um leão adulto, majestoso, com olhos âmbar que brilhavam como brasas calmas. O animal repousava ao lado dele como um cão fiel, respirando profundamente, tranquilo, quase protetor. Mas o que chocava não era apenas a proximidade. Era a forma como o leão mantinha uma das patas enormes sobre a bota de seu Amaro, como se estivesse impedindo o mundo de tirá-lo dali. O idoso, por sua vez, passava suavemente a mão pela juba do animal, como quem acaricia uma lembrança antiga. A multidão arfou. Algumas mulheres levaram a mão à boca. Um homem deixou o chapéu cair no chão, e todos, sem exceção, ficaram imóveis. Rafael sentiu os olhos arderem. Aquilo era impossível, mas acontecia diante dele. Seu Amaro abriu os olhos devagar. A luz entrou suave, e então ele avistou o grupo de pessoas, e os dois filhos parados no centro, congelados como meninos prestes a confessar algo que não sabiam se poderiam reparar. O idoso não sorriu, também não chorou, apenas olhou. E naquele olhar havia um oceano de coisas não ditas. Pai, murmurou Rafael, tentando avançar. O leão levantou a cabeça imediatamente, emitindo um rosnado baixo. Não de ataque, mas de aviso. O tipo de som que diz, calma. Não se aproxima sem permissão. O capataz ergueu a mão, pedindo para todos recuarem alguns passos. Ele só protege, não ataca, sussurrou. Aos poucos a tensão diminuiu e o ar voltou a circular no galpão. Seu Amaro passou a mão pela cabeça do leão mais uma vez com carinho. Depois ergueu os olhos para os filhos e falou com a voz calma, porém firme. Ele não me abandonou. A frase ecoou como um trovão. Não era grito, não era acusação, mas doía mais do que qualquer julgamento público. Bruno caiu de joelhos, chorando como uma criança. Rafael cobriu o rosto com as mãos, sentindo a vergonha que ardia como ferro quente. A multidão prendeu a respiração, e seu Amaro continuou. Durante a noite inteira, este animal ficou ao meu lado. Aqueceu meu corpo, protegeu-me dos perigos da fazenda. Ele fez uma pausa. E vocês dois, que eu criei com amor, me deixaram aqui para que eu morresse sozinho. Os murmúrios surgiram como ondas abafadas. O leão observava tudo com um olhar que seria humano se não fosse animal. Atento, instintivamente consciente da dor daquele homem que parecia considerar parte da própria família. Seu Amaro respirou fundo e, com dificuldade, tentou se sentar um pouco melhor. Eu sei por que vocês fizeram isso, disse cansado. Vocês acham que sou um peso, um problema, uma responsabilidade. Nenhum dos dois contestou. Não havia defesa possível. O idoso então pousou a mão sobre a juba dourada do leão, como quem segura a verdade com delicadeza. Mas deixem eu dizer uma coisa a vocês. Ele prosseguiu. Quando vocês dois eram pequenos, eu enfrentei tudo por vocês. Frio, fome, perigo,
Cansaço. Eu os protegi como este leão me protegeu. O animal soltou um sopro quente, como se entendesse. Seu Amaro concluiu. O amor não abandona. Só isso. O silêncio tomou o galpão. Um silêncio profundo, quase sagrado. E então, pela primeira vez, a cidade inteira percebeu que aquilo não era apenas a história de um idoso salvo por um leão. Era a história de um pai mostrando ao mundo e aos próprios filhos o significado verdadeiro de proteção, coragem e amor. A história que dali em diante viajaria muito além da fazenda, muito além de Santa Vereda, e mudaria para sempre o destino daquela família. O sol daquela manhã parecia mais quente do que o comum, como se o próprio céu acompanhasse a intensidade dos acontecimentos que estavam prestes a sacudir Santa Vereda. Desde o dia em que seu Amaro fora encontrado ao lado do leão, vivo, protegido e em paz, a pequena cidade não parou de comentar. A história se espalhou primeiro pelas fazendas próximas, depois pelo centro, e em menos de 24 horas estava em todos os rádios, jornais locais e até emissoras regionais. Mas o momento decisivo ainda estava por vir. A equipe de reportagem que chegara na noite anterior havia montado câmeras, microfones e um pequeno palanque improvisado diante da casa principal da antiga fazenda. O lugar, que durante décadas só viu poeira, esquecimento e silêncio, agora estava cheio de gente. Curiosos, vizinhos, trabalhadores rurais, estudantes, idosos que conheciam o avô de Amaro. Todos queriam testemunhar com os próprios olhos o homem que sobreviveu sob a proteção de um leão. E também queriam ver os filhos. A multidão parecia respirar um mesmo ar de indignação. Aquele abandono mexera com todos de uma forma que nem os irmãos Rafael e Bruno conseguiram prever. Quando o carro deles parou diante da porteira, as conversas cessaram, como se alguém tivesse desligado o som do mundo. Os dois desceram devagar, cabisbaixos, o peso da vergonha estampado no rosto. Sabiam que seriam julgados, apontados e criticados. E talvez pela primeira vez, desde que isso tudo começou, sabiam que mereciam. Do lado de dentro da casa, seu Amaro observava a cena pela janela. O leão, que desde a noite do resgate nunca mais se afastara dele, repousava ao seu lado, como um guardião silencioso. Mesmo deitado, seu porte imponente dominava o ambiente, e o simples levantar de sua cabeça provocava respeito em qualquer um. Seu Amaro afagou a juba macia, sentindo a força tranquila daquele animal que havia se tornado inesperadamente o símbolo de sua sobrevivência. Ele respirou fundo. Eles vieram, murmurou, sem surpresa. O leão apenas lhe lançou um olhar profundo, como se compreendesse. Lentamente, o idoso se levantou da cadeira de balanço, apoiando-se na bengala. Cada passo parecia carregar anos de dor, abandono e silêncios guardados. Não era rancor o que ele sentia. Era algo mais complexo, feito de tristeza, amor e um entendimento amargo sobre a fragilidade humana. Quando abriu a porta e colocou os pés para fora, a multidão abriu um caminho para ele passar. As câmeras se ligaram ao mesmo tempo, os microfones se ergueram e o som de dezenas de sussurros encheu o ar. Mas o que realmente fez todos perderem o fôlego foi a cena que veio em seguida. O leão caminhava atrás dele, não com agressividade, não com ameaça, mas com a lealdade de um cão e a majestade de um rei. O rugido grave que o animal soltou ecoou pelo campo, fazendo os pássaros levantarem voo. E ninguém ali teve dúvidas. Aquele leão não estava ali por acaso. Ele estava ali por Amaro. Ao ver o pai se aproximando, Rafael e Bruno sentiram as pernas falharem. Eles haviam planejado desculpas, justificativas, explicações, mas todas desapareceram naquele instante. O peso do olhar do pai, tão frágil e tão forte ao mesmo tempo, era mais devastador do que qualquer palavra. Pai, Rafael começou, a voz falhando.
A gente errou. A gente se perdeu. A gente achou que era melhor assim. Que não daríamos conta de cuidar do senhor. Bruno, ao lado, limpava as lágrimas que insistiam em descer, mesmo que tentasse escondê-las. A verdade, seu Amaro interrompeu com voz baixa, porém firme, é que vocês tiveram medo. Os irmãos se entreolharam. Medo de que eu desse trabalho, medo de que eu atrapalhasse a vida de vocês, medo de olhar para mim e ver que o tempo passou e não volta. As palavras caíram sobre eles como pedras. Pai, por favor, nos perdoa, Bruno implorou, já sem máscaras. O idoso observou os filhos por alguns segundos longos. A multidão segurava a respiração. Até o vento parecia ter parado para ouvir. Perdoar, ele murmurou. Rafael deu um passo à frente, desesperado. O senhor sempre nos ajudou. Sempre esteve ao nosso lado. A gente falhou, pai. Mas a gente quer reparar, quer levar o senhor de volta para casa, para ficar com a gente, para ser cuidado da forma que o senhor merece. E então, para surpresa de todos, seu Amaro sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. Filhos, eu amo vocês. Sempre amei, mesmo quando vocês se esqueceram de mim. As lágrimas escorriam dos olhos dos irmãos sem qualquer contenção. Mas eu aprendi algo aqui. Aprendi que carinho não se implora, que presença não se força, e que família não é só de sangue. O leão aproximou-se nesse instante, ficando ao lado de seu Amaro. A imagem era tão poderosa que várias pessoas se emocionaram na hora. Eu vou ficar aqui, o idoso concluiu. Nesta terra onde cresci, onde meu pai trabalhou, onde encontrei proteção quando mais precisei. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. O senhor vai morar com esse leão? Ele perguntou quase sem acreditar. O idoso riu, com um brilho juvenil nos olhos. Ele cuidou de mim melhor do que vocês conseguiram, e não me abandonou nem por um segundo. A dureza das palavras machucou, mas eram a verdade. Antes que os filhos tentassem insistir, o leão deu um passo à frente. Não avançou, não rosnou. Apenas ficou ali, imponente, olhando diretamente para eles, como se dissesse, ele não está mais sozinho. A repórter mais próxima ergueu o microfone. Seu Amaro, o que o senhor diria para quem está assistindo a essa história agora? O idoso ergueu o rosto para a câmera, seus olhos marejados brilhando sob a luz do sol. Diria que não é a idade que torna alguém fraco, é a falta de amor, e que um coração abandonado pode encontrar força nos lugares mais improváveis. Silêncio. Em seguida, aplausos, fortes, emocionados, verdadeiros. Rafael e Bruno abaixaram a cabeça, engolindo o próprio arrependimento. Eles sabiam que ainda havia tempo para tentar uma reconciliação, mas não naquele dia. Seu pai precisava ficar, precisava se reencontrar, e eles precisavam aprender. Enquanto os repórteres faziam mais perguntas e a multidão se dispersava, seu Amaro voltou para dentro da casa. O leão o acompanhou, caminhando ao seu lado como um guardião eterno. Ao entrar, o idoso fechou a porta devagar. Sentou-se novamente em sua cadeira de balanço e observou o animal deitar-se aos seus pés, com a cabeça repousando sobre as patas gigantes. Seu Amaro sorriu. Vem cá, meu amigo. Ainda temos muito o que viver, disse ele, acariciando a juba. Lá fora, o mundo comentava, mas ali dentro, pela primeira vez em muito tempo, seu Amaro estava em paz. E o destino, de forma quase poética, havia lhe dado não apenas uma segunda chance, mas um companheiro inesperado que mostrou ao mundo inteiro que às vezes o maior perigo é deixar de amar quem sempre esteve ao nosso lado.